Vamos lá, sétimo ano. Vamos falar um pouco mais de arte, né? Com a temática de que as cores expressam sentimentos, né? Nós vamos falar hoje do expressionismo, né? O expressionismo, né? De se expressar, né? Muitas das vezes nós nos expressamos de formas diferentes. No século XX, né, no começo do século XX, alguns artistas começaram a pintar as angústias, as frustrações, as dores, os seus sentimentos de uma forma muito ávida, né? Muito gritante. Expressionismo, vou falar o que é. É o nome de uma vanguarda artística europeia do início do século XX. Esse movimento artístico está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas, talvez o primeiro a focar em aspectos subjetivos, valorizando a expressão do ser humano, né? Mais adiante eu vou mostrar para vocês uma tela de Edvard Munch, né? A tela se chama O Grito. Mais adiante a gente vai mostrar para vocês. E também teve Vincent Van Gogh, né? Van Gogh, ele acompanhou, né, o impressionismo e o expressionismo. Foi um pintor holandês que utilizou cores dramáticas, né? O que a gente chama de cores dramáticas quando a gente estuda as cores? As cores dramáticas são as cores mais escuras, aquelas cores que chamam mais atenção, que elas vibram os sentimentos, né? Com pinceladas bastante expressivas, apesar de estar citado também no movimento pós-impressionista, como eu falei, possui características marcantes que localizam no movimento expressionista tanto pelos traços fortes, né? Os desenhos fortes, né? Os traços fortes, pela profundidade psicológica de suas pinturas, como eu falei, das angústias, das frustrações, dos desejos, né? Esta escolha de arte, enquanto forma de refletir a angústia, o existencialismo dentro de você, o porquê que você existe, qual é a forma que você existe. Se você existe numa profunda angústia, o que você vai pintar? Hein? Você vai pintar coisas angustiantes, temas angustiantes. Se você está sentindo dor, você vai pintar uma dor, né? Então, ele se expressava como um indivíduo alienado, né? Fruto de uma sociedade moderna. Naquele período do século XX, no começo do século XX, o modernismo, né? As pessoas pintando coisas mais modernas, eles fizeram o expressionismo, era o avesso do avesso do avesso, né? Eles pintavam para poder destacar importantes características né, nesse movimento. O contraste, a intensidade, a cromática das coisas eram totalmente diferenciadas do que se pintava naquele período. A valorização do universo psicológico, né? Sobretudo dos sentimentos densos, aquelas coisas fortes, daquele sentimento angustiante. Olha só, a solidão, né? Isso tudo eles pintavam. Olha só que para alguns é interessante, para outros é horripilante algumas telas pintadas por Van Gogh ou por Edvard, né? Essa técnica abrupta, né, que eles faziam, essa pegada, essa violenta traços que eles faziam com grossas camadas de tinta, isso tudo fazia com que algumas pessoas não gostassem. Mas esse movimento de expressionismo foi muito importante e foi focado no quê? No sentimento de cada um, de cada autor das suas pinturas ou dos seus sentimentos sombrios e trágicos, né?
E por incrível que pareça, existe pessoas, gente, que adora filmes de terror, né? Então vamos lá. No Brasil nós tivemos a Anita Mafaldi também que se expressava dessa forma, né? Ela se expressava com aqueles tons, o semblante das pessoas fragilizadas, angustiadas, tematicamente falando, tristes, né? Um movimento de muita importância. Nós vamos dar um tempinho, uma paradinha, e eu vou vir agora com a leitura para vocês aqui desse tema que foi dado e vou mostrar para vocês algumas telas dessas pessoas, tá? Só um minutinho. Como eu falei para vocês, o tema é As cores expressam sentimentos, né? O expressionismo. Falei aqui desse movimento de vanguarda europeia no início do século XX, né? E aqui eu vou mostrar para vocês uma tela de Edward Munch. Olha só essa tela. Olha só os traços que foi desenvolvido por esse pintor, né? Essa tela se chama O Grito. Olha só a expressão de pavor, de terror. Olha as cores que foram usadas, cores fortes, né? Como o preto, o azul, o vermelho, o coral, né? O lilás, muito expressivo nessa tela do Grito, né? De Edward, né? Falamos também sobre Vincent van Gogh, que era um pintor holandês que também usou essas cores dramáticas e vibrantes, né? Com essas pinceladas bastante expressivas. Tá vendo aqui? Extremamente expressivas, né? E falei também que essa escola utilizou a arte enquanto forma de refletir a angústia, né? O existencialismo do indivíduo alienado, o porquê que esse indivíduo alienado, né? Ele pintava que era uma forma dele mostrar essa agressividade da indústria moderna, né? Podemos destacar como importante característica desse movimento, né? Contraste, intensidade cromática, né? Valorização do universo psicológico, sobretudo dos sentimentos densos como a angústia, a solidão, o dinamismo e o vigor, né? Essa técnica abrupta e violenta na pintura, com grossas camadas de tinta, né? Essa valorização que eles tinham de temas sombrios e trágicos, porque muitas das vezes as pessoas elas pintam, elas falam, elas escrevem, né? Elas fazem poesias dramáticas por causa do sentimento que ela está passando naquele momento, né? Se você está passando por um momento de alegria, obviamente que você não vai pintar a tragédia, né? A tragédia ela vem de sentimentos de angústia, sentimentos de desconforto, de situações trágicas da vida, né? Aqui no Brasil nós tivemos a Anitta, né? Com esse quadro também, olha só, que você vê que é tragédia pura, né? Você vê ali um quadro de pessoas como se fossem retirantes, né? Pessoas e atrás me parece ser pássaros ao redor das pessoas, como se tivessem as pessoas já em estado fúnebre, né? Em estado de muita magreza, de muita fome, de muita solidão, desconforto. E ao lado você vê a tela de Anita Mafaldi
com a expressão da senhora ali, muito, muito expressiva, né? Com um olhar de tristeza, de pensamento, você vê pelo olhar, e a gente não pode deixar de observar também as cores que foram usadas, né? Nesses quadros. Então, esse movimento expressionista, ele expressava basicamente o que? A angústia e a tragédia, tá? Próxima aula, gente, a gente vai dar continuidade a outros movimentos.